Capítulo 40. O Senhor Deus disse a Moisés: No dia 1º do 1º mês, arme a tenda da presença de Deus. Coloque na tenda a arca da aliança, onde estão guardadas as placas com os 10 mandamentos, e ponha a cortina na frente da arca. Ponha dentro da tenda a mesa e coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Ponha dentro da tenda o candelabro e monte as lamparinas. Ponha o altar de ouro para queimar incenso na frente da arca da aliança e pendure a cortina na entrada da tenda. E na frente da tenda, coloque o altar de queimar os sacrifícios. Ponha a pia entre a tenda e o altar e encha com água. Depois arme o pátio ao redor da tenda e pendure a cortina na sua entrada. Então pegue o azeite de ungir e unja a tenda e tudo o que estiver nela. Desse modo, você a separará para mim e ela ficará sagrada. Depois você ungirá o altar das ofertas a ser completamente queimadas e todos os seus utensílios. Assim o altar ficará separado para mim e será muito sagrado. Do mesmo jeito você ungirá a pia com o seu suporte e a separará para mim. Leve Arão e os filhos dele para a entrada da tenda e mande que se lavem. Vista Arão com suas roupas de sacerdote e depois de ungí-lo, o separe para mim, a fim de que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista neles as túnicas. Em seguida você os ungirá, como ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. E isso fará com que sejam sacerdotes para sempre. Moisés fez tudo como o Senhor havia ordenado. E assim, no dia 1º do 1º mês, quase um ano depois que os israelitas saíram do Egito, a tenda da presença de Deus foi armada. Moisés colocou as bases, as armações e as travessas e levantou os postes. Ele estendeu a cobertura sobre a tenda e colocou a cobertura de fora por cima dela, como o Senhor havia ordenado. Depois pegou as 2 placas de pedra e as colocou dentro da arca da aliança. Enfiou os cabos nas argolas da arca e colocou a tampa. Então pôs a arca na tenda e, como o Senhor havia ordenado, pendurou a cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo, para que ninguém pudesse ver a arca. Moisés pôs a mesa na tenda, no lado norte, do lado de fora da cortina, e colocou sobre ela os pães oferecidos a Deus, o Senhor, como ele havia ordenado. Moisés pôs o candelabro na tenda, no lado sul, em frente da mesa, e ali, na presença do Senhor, ele acendeu as lamparinas, como o Senhor havia ordenado. Pôs o altar de ouro na tenda, em frente da cortina, e queimou o incenso cheiroso, como o Senhor havia ordenado. Pendurou a cortina na entrada da tenda, e ali, em frente da cortina, colocou o altar para as ofertas que seriam completamente queimadas. Em cima do altar, ele apresentou as ofertas a serem queimadas e as ofertas de cereais, como o Senhor havia ordenado. Pôs a pia entre a tenda e o altar e a encheu com água. Nela, Moisés, Arão e os filhos de Arão lavavam os pés todas as vezes que entravam na tenda ou iam até o altar, como o Senhor havia ordenado. Moisés armou o pátio em volta da tenda e do altar e pendurou a cortina na entrada do pátio. E assim ele terminou todo o trabalho.
Então a nuvem cobriu a tenda e ela ficou cheia da glória de Deus, o Senhor. Por isso Moisés não pôde entrar nela. Os israelitas levavam o seu acampamento de um lugar para outro somente quando a nuvem se levantava de cima da tenda. Mas, se a nuvem não se levantava, os israelitas não saíam dali até o dia em que ela se levantava. Em todas as suas viagens, eles podiam ver, durante o dia, a nuvem da presença do Senhor em cima da tenda. E durante a noite, viam o fogo queimando em cima dela.